Tragédia em Vitória da Conquista. Uma criança morre e outra está desaparecida depois de serem levadas por uma enxurrada. Escândalo político em Itabuna. Todos os vereadores por suspeita de desvio de R$500 milhão. Entre os suspeitos estão o prefeito e o vice-prefeito eleitos no domingo. 6 municípios baianos ainda não sabem quem será o prefeito. Em Salvador, o PMDB define o apoio no segundo turno das eleições. Confronto dos grandes. Os 2 melhores times do segundo turno do Campeonato Brasileiro se enfrentam hoje em Pituaçu. O Fluminense é o líder do Brasileirão, mas o Bahia não perde em casa há 2 meses. Esse choque de colores Boa noite. Boa noite. Todos os 13 vereadores de Itabuna, no sul do estado, foram afastados do cargo hoje por decisão do juiz Antônio Carlos Moraes. Eles são investigados por causa de um desvio de R$500 milhão por meio de diárias que podem ter sido recebidas de forma indevida. A denúncia é do Ministério Público. Os suplentes assumiram à tarde. 2 dos vereadores afastados foram eleitos prefeito e vice-prefeito no último domingo. Às 8h30 da manhã, promotores, oficiais de justiça e policiais civis chegaram à Câmara de Vereadores de Itabuna para cumprir um mandado de busca e apreensão de documentos, notas que podem comprovar pagamento de diárias nos últimos 2 anos, vereadores, assessores e servidores, e pagamentos a uma empresa de turismo nos últimos 4 anos. A suspeita de que todos os 13 vereadores da cidade estejam unidos em um esquema que ficou conhecido como a farra das diárias, que teria desviado cerca de R$500 milhão. Foram afastados do cargo Venceslau Júnior, do PCdoB, Vani Leite, do PRB, Gerson Nascimento, do PSC, Edival Reis, do PDT, Milton Macho, do PRB, Cláudio Loyola, do PSDC, Roberto de Souza, do PR, Rose Castro, do PSDB, Solon Pinheiro, do DEM, Ricardo Bacelar, do PSB, Raimundo Povo, do DEM, Milton Cerqueira, do PRB e Rui Machado, do PTB. Todos os vereadores poderão já com ação deflagrada por crime de apropriação indébita, por crime de peculato, por falsidade ideológica, porque a lei municipal determina que diária só será paga em função efetiva do cargo. Nos próximos 90 dias, os vereadores só poderão entrar na Câmara acompanhados de um representante do Ministério Público, da Polícia ou de um oficial de Justiça. Entre os vereadores afastados estão o prefeito eleito no último domingo, Vani Leite, e o vice Venceslau Júnior, além do vereador reeleito Rui Machado. A investigação não impede que eles tomem posse em janeiro, mas podem perder os mandatos se condenados. Hoje à tarde, o prefeito eleito comentou o afastamento da Câmara. Estamos tranquilos, né, com relação a isso, porque nunca fizemos nada indevido. A comunidade de Itabuna conhece a nossa atitude, nossa posição. A Justiça está fazendo o papel dela. Foi com relação a todos os vereadores, a todos os servidores, todas as pessoas que se utilizaram de diário. O juiz titular 28ª Zona Eleitoral, André de Souza Vieira, deu posse hoje à tarde aos 13 suplentes dos vereadores. Uma cidade do tamanho de Itabuna e da importância que ela tem, não pode ficar sem representantes do Poder Legislativo Municipal. Nós procuramos todos os vereadores afastados. Clóvis Loyola, Rose Castro, Rui Machado e Solon Pinheiro não foram encontrados. Os outros negaram ter cometido algum crime e disseram que vão recorrer da decisão. Os vereadores deixam de receber o salário enquanto estiverem afastados. Em 6 municípios baianos, a eleição para prefeito está indefinida, porque candidatos a prefeito dessas cidades tiveram a candidatura indeferida. Em Amélia Rodrigues, o candidato Toinho, do PT, pode assumir a prefeitura se o TSE mantiver indeferida a candidatura de Paulo Falcão, do PSD. Foram mais de 44% de votos nulos na cidade. Em Cruz das Almas, Dr. Jean, do PMD, também teve candidatura indeferida. Se a Justiça Eleitoral mantiver a decisão, quem assume a prefeitura é Valtércio, do PT. O total de votos nulos passa de 50%. O problema se repete em Salinas da Margarida. Chico, do PDT, aparece como prefeito eleito, já que Jorginho, do PV, também teve a candidatura indeferida. Mas como o número de votos nulos passa dos 52%, pode haver uma nova eleição. Em Quem de São Francisco, todos os votos dados ao candidato Márcio Mariano, do PP, foram anulados. O TSE vai decidir se Vadim, do PT, assume a prefeitura ou se haverá nova eleição. Os votos nulos passaram dos 53%. Os eleitores de outros 2 municípios também podem ter que voltar às urnas. Em Camamu, a vencedora foi Emiliana de Quinha da Mata, do MDB, que não tem problemas com a Justiça Eleitoral. Mas ela venceu a disputa porque os votos dos outros 3 candidatos, Américo, do PSD, Idalina, do DEM e Iona, do PT, foram anulados, já que os 3 estavam com a candidatura indeferida. Os votos nulos passam de 60%.
Em Pojuca, a candidata Erusa Laudano, do PSD, aparece como prefeita eleita. Todos os votos dados ao doutor Toinho, do PT, foram considerados nulos. Como os votos anulados passam dos 70%, a Justiça Eleitoral pode também decidir por uma nova eleição. Ainda nesta edição, ao vivo, direto de Pituaçu, as informações de Bahia e Fluminense. E a seguir, o PMDB define o apoio no segundo turno das eleições em Salvador.